irmãos, meus amigos, mais uma vez nos reunimos aqui, ainda pela tela do computador, mas com muita esperança de em novos dias podermos nos ver fisicamente e abraçar finalmente. Vamos fazer uma prece para iniciarmos o nosso estudo. Jesus, queremos te agradecer pela oportunidade de podermos estar aqui reunidos mais uma vez para estudarmos as tuas lições. Abençoa, Senhor, a todos nós, aqueles irmãos que se encontram hospitalizados ou em seus lares, nas ruas, em qualquer lugar, Senhor, que eles possam receber de Ti aquele abraço amoroso e amigo, nos libertando de todas as dores e sofrimentos do corpo físico e espiritual. Que possamos ter nossas mentes e corações receptivos para os ensinamentos da noite de hoje. Que assim seja. A página que nós vamos ler hoje é desse livro, Jesus no Lar. Esse livro traz, pelo espírito de Neio Lúcio, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, algumas lições de Jesus esclarecendo aos seus discípulos sobre questões que lhes faziam a respeito do Evangelho. E a lição de hoje tem como título A Regra de Ajudar. E ela diz assim: João, no auge da curiosidade juvenil, compreendendo que se achava à frente de novos métodos de viver, tal a grandeza com que o Evangelho transparecia nos ensinamentos do Senhor, perguntou a Jesus qual a maneira mais digna de se portar o aprendiz diante do próximo, no sentido de ajudar os semelhantes. E Jesus respondeu a João: João, se procuras uma regra de auxiliar os outros, beneficiando a ti mesmo, não te esqueças de amar o companheiro de jornada terrestre tanto quanto desejas ser querido e amparado por ele. A pretexto de cultivar a verdade, não transformes a própria existência numa batalha em que teus pés atravessem o mundo qual furioso combatente no deserto. Recorda que a maioria dos enfermos conhece de algum modo a moléstia que lhes é própria, reclamando amizade e entendimento acima da medicação. Lembra-te de que não há corações na terra sem problemas difíceis a resolver. Em razão disso, aprende a cortesia fraternal para com todos. Acolhe o irmão do caminho, não somente com a saudação recomendada pelos imperativos da polidez, mas também com o calor do teu sincero propósito de servir. Fixa nos olhos das pessoas que te dirigem a palavra, testemunhando-lhes o carinhoso interesse e guarda sempre a posição de ouvinte delicado e atencioso. Não levantes demasiadamente a voz, porque a segurança e a serenidade com que os mais graves assuntos devem ser tratados não dependem de ruído. Abstente das conversações improfícuas. O comentário menos digno é sempre invasão delituosa em questões pessoais.
louva quem trabalha, e ainda mesmo diante dos maus e dos ociosos, procura exaltar o bem, que são suscetíveis de produzir. Foge ao pessimismo, guardando embora a prudência indispensável perante as criaturas arrojadas em negócios respeitáveis, mas passageiros do mundo. A tristeza improdutiva, que apenas sabe lastimar-se, nunca foi útil à humanidade necessitada de bom ânimo. Usa cotidianamente a chave luminosa do sorriso fraterno. Com o gesto espontâneo de bondade, podemos sustar muitos crimes e apagar muitos males. Faz o possível por ser pontual. Não deixes o companheiro à tua espera, a fim de que te não seja atribuída uma falsa importância. Agradece todos os benefícios da estrada, respeitando os grandes e os pequenos. Se o sol aquece a vida, é a semente de trigo que fornece o pão. Deixa que as águas vivas e invisíveis do amor, que procedem de Deus nosso Pai, atravessem o teu coração, em favor do círculo de luta em que vives. O amor é a força divina que engrandece a vida e confere poder. Façamos, sobretudo, o melhor que pudermos, na felicidade e na elevação de todos os que nos cercam, não somente aqui, mas em qualquer parte, não apenas hoje, mas sempre. Silenciou o Cristo e, assinalando a beleza do programa exposto, o jovem apóstolo inquiriu respeitosamente: Senhor, como conseguirei executar tão expressivos ensinamentos? O mestre respondeu resoluto: a boa vontade é o nosso recurso de cada hora. E, afagando os cabelos do discípulo inquieto, encerrou as preces da noite. Nesta página, nós podemos ver que Jesus respondeu ao jovem aprendiz João sobre como ele deveria agir frente aos ensinamentos do Evangelho, no sentido de ajudar o seu semelhante. E a orientação de Jesus é dada com muita simplicidade e com muita clareza. Jesus diz a João que se ele quer ajudar, se ele quer uma regra de ajudar, bastava que ele amasse o seu companheiro de jornada do mesmo modo como ele desejava ser querido e amparado. Então, Jesus nos deixa aí o grande mandamento: amar ao próximo como a si mesmo. E continua nos trazendo importantes anotações de diversas situações que fazem parte do nosso dia a dia, mostrando-nos o quanto é importante nós exercitarmos a fraternidade e o amor ao próximo no contato, na ajuda com os nossos irmãos. Recomenda-nos que tenhamos cautela ao cultivar a verdade. Por exemplo, quando nós percebemos que algum irmão nosso se encontra numa situação equivocada, diante de algum equívoco, de alguma dificuldade, nós podemos e devemos chegar até esse irmão e buscar esclarecê-lo com a verdade. Mas que o façamos com essa fraternidade, com esse amor, com esse entendimento, a fim de que esse irmão sinta-se amparado naquela situação, sinta-se compreendido. Porque, como nos diz na página, geralmente esses irmãos já conhecem a sua dificuldade, mas não sabem como resolver o seu problema. Então, é importante que nós cheguemos para esse irmão para ajudá-lo. Então, se ele tem essa dificuldade, com certeza ele sofre por não saber
como resolver. E não adianta nós chegarmos e apontarmos mais aquela dificuldade ou tocar a ferida com o dedo, porque vai doer mais ao nosso irmão. O que nós precisamos fazer é confortá-lo, é dar-lhe uma palavra de auxílio, de entendimento, para que ele mesmo consiga, se fortalecendo, achar o caminho para resolver o seu problema. Lembra-nos também que todos nós temos problemas difíceis a resolver aqui na Terra. Por isso mesmo, devemos ser fraternos uns com os outros. Acolher o nosso irmão de caminho é muito importante. Quando damos um bom dia, uma boa tarde, que saudemos esse irmão com o nosso coração, para que ele sinta que há aquele interesse, aquela amizade, aquele carinho naquele bom dia, para que ele sinta-se acolhido, que ele sinta-se valorizado. E devemos, quando procurados, atender também aos irmãos, dando esse mesmo carinho, essa mesma atenção, o saber ouvir, deixando o outro falar. Como é importante, nós sempre queremos falar junto, ou já estamos pensando na resposta que vamos dar àquele irmão quando ele está falando. Ou queremos falar dos nossos problemas, não deixando o outro falar. Então, que pensemos que muitas vezes nossos irmãos necessitam desabafar, necessitam falar conosco dos seus problemas. Lembrando também para nós que quando houverem assuntos graves, difíceis, complicados, que nós devemos manter a serenidade, a paz, a firmeza, sem levantar a voz para o nosso irmão, porque assim nos manteremos equilibrados para resolver todas as dificuldades. São tantos os apontamentos que eles nos fazem que usaríamos muito mais tempo para falar de cada uma delas. Mas ele fala também das conversações improfícuas, que nós devemos nos abster desse tipo de conversação que expõe a vida do outro, que não traz nenhum benefício. Pelo contrário, é uma conversação maliciosa, que muitas vezes denigre a imagem do outro. Então, que nós possamos nos abster dessas conversações inúteis e fúteis. São muitos os apontamentos que a página contém, mas nós queremos destacar aqui a seguinte, que nos diz assim: usa cotidianamente a chave luminosa do sorriso fraterno. Com um gesto espontâneo de bondade, podemos sustar muitos crimes e apagar muitos males. E é verdade, né? Quantos de nós já não passaram por uma situação dessas? Muitas vezes acontece conosco quando estamos tristes, desesperançosos, confusos, com pensamentos negativos, e de repente nós encontramos pelo nosso caminho com alguém que nos recebe com aquele abraço e nos dá aquele sorriso fraterno, carregado de boas vibrações. E que nós sentimos que realmente aquele sorriso nos trouxe uma energia nova, renovou-nos, pacificou-nos, nos tirou daquela vibração negativa em que nos encontrávamos. Então, nós saibamos aproveitar
todas essas possibilidades que temos no nosso dia a dia para amar o nosso próximo como desejamos ser amados também, auxiliando-os na sua felicidade e na sua evolução. E que fiquemos com aquela frase de Jesus que encerra a página: a boa vontade é nosso recurso de cada dia. Que possamos usar de boa vontade para com todos os nossos irmãos, agora e sempre, agradecendo todas as oportunidades que nos surgirem pelo caminho. Que Deus nos abençoe a todos. É chegada a hora de se iluminar. Tudo nessa história tem a ver com amar. Cada um de nós leva um brilho infinito. Tente encontrar se tiver escondido. E não precisa ir tão longe para brilhar. O seu sol nasce onde você está. Olha ao seu lado e veja quem você pode ajudar. Não é obrigado, mas faz bem. É bom brilhar. Yeah, yeah, yeah. A sua luz me ilumina. A nossa luz nos aproxima e ilumina o mundo. A sua luz me ilumina. A nossa luz nos aproxima e ilumina o mundo. Chegada a hora de se conversar. Se há algum problema, vamos consertar. É chegado o momento do carinho e respeito. Vamos fazer brilhar o que temos no peito. E cada pessoa tem um jeito de brilhar. Vamos viver numa boa, nos respeitar e perceber o mais bonito em cada indivíduo, fazendo a terra brilhar. Acenda a sua luz, a sua luz me ilumina. A nossa luz nos aproxima e ilumina o mundo. Acenda a sua luz, a sua luz me ilumina. A nossa luz nos aproxima e ilumina o mundo.